Sejam bem-vindos a esta análise. Olha, hoje a gente vai investigar um negócio simplesmente assustador. Estamos falando da epidemia silenciosa da fome muscular. É uma realidade biológica terrível que ameaça diretamente a independência e a força em corpos maduros. A gente vai destrinchar os dados aqui e entender como o nosso corpo pode literalmente devorar a si mesmo só para sobreviver. E o mais importante, né? O que a gente precisa fazer com uma urgência matemática para parar esse processo de derretimento interno. Então, vamos mergulhar nisso agora mesmo. Prestem atenção nesta frase, porque ela bate forte. Aquele cansaço nas pequenas tarefas do dia a dia não é só um detalhezinho chato. Na verdade, essa fadiga constante é o som biológico do corpo canibalizando o próprio tecido muscular. O organismo entra num déficit silencioso. Ele vai roubando aminoácidos dos músculos que já estão lá. É um sussurro constante, sabe? E ele continua, dia após dia, até que esse desgaste vira um grito terrível, uma queda, uma fratura ou uma perda de mobilidade da qual é quase impossível se recuperar. Bom, o que nos leva à nossa primeira sessão, o bloqueio biológico. Então, o que a ciência revela é exatamente isso, a resistência anabólica. Pense nisso como um bloqueio biológico mesmo. Conforme os corpos amadurecem, a capacidade de usar os nutrientes da comida simplesmente despenca. O tecido muscular fica meio que surdo aos sinais de construção. Por causa desse muro fisiológico, aquelas quantidades normais de proteína batem na parede e não fazem efeito nenhum. Aí o corpo, que está desesperado por combustível diário, decide que a única saída é a canibalização. Ele digere a própria musculatura para não parar de funcionar. Assustador, né? E é aqui que a coisa fica perigosa, porque muita gente cai numa armadilha. As famosas recomendações padrão de dieta são absurdamente inadequadas. Elas foram calculadas lá atrás como o mínimo do mínimo só para alguém não ter uma desnutrição fatal. Mas olha, isso passa muito longe do que é necessário para manter o músculo intacto. Para esmagar esse bloqueio biológico e forçar o corpo a parar de derreter, a gente precisa de uma quantidade maciça, de 1 a 1,2 gramas de proteína por libra de peso corporal todos os dias. Ficar só no básico é literalmente assinar um contrato diário de perda muscular. Certo, vamos para a seção 2, o arsenal de proteína animal. Para combater isso, a gente precisa de um verdadeiro arsenal, e por um motivo bem específico. Tentar resolver isso só com proteínas vegetais comuns não vai rolar, não quebra o bloqueio biológico. E o motivo tem nome: leucina. A leucina é tipo o gatilho principal que liga os motores de construção do músculo na marra. E como os dados mostram claramente, o reino vegetal, tirando algumas raras exceções, não consegue entregar doses gigantes desse gatilho. Basicamente, só o perfil completo das proteínas de origem animal tem a força bruta necessária para gritar mais alto que essa resistência anabólica. E os números para essa intervenção não têm margem para negociação. Para forçar a absorção, as porções têm que ser enormes. Quer começar o dia? 3 ovos inteiros mais 2 claras vão entregar umas 27 gramas. 8 onças, que dá ali uns 225 gramas, de peito de frango, 50 gramas de proteína. A mesma quantidade de carne bovina magra entrega quase 55 gramas. Aquele pedacinho de carne tímido do tamanho de um baralho? Esquece, isso é inútil contra a epidemia do desgaste. A matemática aqui para preservar o corpo é alta, é pesada mesmo. Ah, e um aviso importantíssimo aqui sobre os ovos. Nunca, jamais jogue a gema fora. A gente teve por muito tempo aquela mania péssima de comer só a clara, né? Mas a gema é um verdadeiro cofre de ouro nutricional. Ela tá cheia de vitaminas críticas como A, D, E e K, sem falar na colina, que é um escudo para o cérebro. Mas o grande lance para os músculos é que as gorduras da gema regulam os hormônios e maximizam a forma como o corpo absorve toda essa avalanche de proteínas. Se você joga a gema fora, você está destruindo a eficácia do alimento. E a gente não pode esquecer dos peixes gordurosos, como o salmão. Eles são muito mais que comida, são uma intervenção terapêutica real. Com uma carga gigantesca de ômega 3, o salmão entra no tecido muscular inflamado e age como um extintor de incêndio. Ele diminui as citocinas, que são as substâncias que causam a inflamação, e prepara um terreno perfeito para que a estrutura do corpo pare de se fragmentar e comece a absorver força de novo. É fantástico. O que nos leva à nossa próxima parte, a seção 3, o protocolo de 24 horas. Gravem esse número, 30 a 40 gramas. Esse é o limite mínimo, absoluto, que o corpo exige para quebrar a parede do bloqueio biológico a cada refeição. Sabe aquele hábito de beliscar o dia inteiro e tentar compensar comendo um pratão no jantar? Isso é um erro fatal. O corpo na maturidade tem um teto de absorção de cada vez. Então, a cada vez que a gente senta para comer, o impacto tem que bater essas 30 a 40 gramas para ligar o gatilho. Caso contrário, o corpo volta a consumir a própria carne. É por isso que o tempo é tudo. A gente precisa manter o corpo focado em construir, não em destruir.
ovos de manhã para ligar as engrenagens. No almoço, um frango ou um salmão para segurar a muralha. À noite, o reforço agressivo da carne bovina. Se você não mantiver essa arquitetura o dia inteiro e pular refeições sem bater as cotas corretas, vai ter janelas inteiras onde a fome muscular vai vencer. A gente tem que fechar a porta para essa degradação o dia inteiro. Mas sabe quando acontece o maior horror biológico de todos? Na calada da noite. A gente vai dormir, a piscina de proteínas do corpo esvazia e acaba o material de reparo. O que o corpo faz? Cobra a conta, devorando as fibras musculares durante a madrugada. É uma canibalização impiedosa. Felizmente, os dados mostram uma saída bem simples. Um golpe estratégico de laticínios cheios de caseína, tipo um queijo cottage ou iogurte grego, consumidos antes de dormir. Isso cria um gotejamento lento de combustível que paralisa essa devoração noturna na mesma hora. Agora, para fortificar ainda mais essa defesa, a gente tem um suporte tático comprovado. Aqui entram só os suplementos que realmente funcionam. A creatina monoidratada é a estrela, com uma dose diária de 5 gramas que funciona como uma âncora. Ela protege as fibras e ainda deixa o cérebro afiado. Proteínas em pó de alta qualidade, tipo whey ou caseína, também quebram um galho naqueles dias mais corridos. Mas lembrem-se da regra de ouro. A comida real, pesada, é e sempre deve ser a protagonista dessa guerra. Só um aviso clínico importantíssimo antes da gente encerrar. Toda essa estratégia contra o derretimento muscular é super pesada e exige órgãos funcionando perfeitamente. Esse protocolo foi desenhado estritamente para pessoas que não têm doenças pré-existentes. Se houver qualquer problema renal, por exemplo, é absolutamente obrigatório ter supervisão médica rigorosa antes de aumentar a proteína. Ninguém, repito, ninguém deve alterar o funcionamento da máquina do corpo sem avaliar como estão as engrenagens vitais com um profissional. Combinado? E para terminar essa análise, eu quero deixar um questionamento bem provocativo para a gente pensar. Quando você olhar para o seu próximo prato, pergunte-se: ele tem a munição pesada o suficiente para calar aquele sussurro da perda de estrutura? Ele bate o limite obrigatório para paralisar o processo de derretimento do corpo? Porque é exatamente nessa linha tênue que o nosso futuro é decidido. A ação nos guia para a independência total, enquanto a falha empurra nossa biologia para a terrível e implacável fragilidade.